ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Olá, boa noite para você que acompanha o Novo aqui no Facebook. Sou Luan Xavier, aqui ao meu lado Carlos Magno Araújo e a gente está começando mais um Hora da Frasqueira, o programa que é feito exclusivamente voltado para o torcedor do ABC Futebol Clube, para falar sobre o ABC Futebol Clube, que vive aí uma fase ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Lembrando que o Hora da Frasqueira acontece toda segunda-feira às 19 horas, é uma iniciativa aqui do Novo. A gente está com esse programa e está sendo bem legal, estamos tendo muito retorno de audiência, muita participação e, como sempre, tem sido marca registrada aqui, a gente também está com promoção de ingressos. Toda segunda-feira a gente faz aqui alguma promoção, já sorteamos camisa, ingressos, enfim. Hoje a gente tem mais 2 ingressos para o jogo de amanhã entre ABC e Brasil de Pelotas. É um jogo muito importante para o ABC, um jogo considerado já crucial nessa que já é uma briga do ABC contra o rebaixamento. Talvez o torcedor não concorde muito com essa realidade, afinal estamos ainda chegando na metade do campeonato, mas enfim, já é tratado como uma luta para fugir do rebaixamento. E você que quer concorrer a esse ingresso, você pode compartilhar essa live na sua linha do tempo utilizando a hashtag Hora da Frasqueira. Você vai compartilhar, usa a hashtag Hora da Frasqueira e vai concorrer aí ao ingresso para esse jogo de amanhã, que vai acontecer a partir das 19 horas e 15 minutos no estádio Frasqueirão. Boa noite, Carlos Magno. Estamos aqui. Magno, semana passada deu uma viajada, nos abandonou. Estava curtindo São Paulo. Inspirando. Foi avaliar quase de perto o novo treinador do ABC e está de volta aí. É verdade. Boa noite, Luan. Boa noite ao amigo aí que interage, que participa do programa conosco aqui divide essa audiência com a gente. O ABC está num momento muito difícil mesmo, não é isso? Mas, como os dirigentes têm dito, os jogadores no momento em que dão entrevistas, não dá para baixar a cabeça não dá tempo de baixar a cabeça, né? O ABC tem um confronto que é decisivo sim, né? Porque tem 8 derrotas seguidas, é ruim. Eu tenho até um dado estatístico para levantar daqui a pouco, para apresentar daqui a pouco, foi levantado por nós, pelo Marcos Trindade. Então, não dá para baixar a cabeça. Então, assim, não tem tempo de chorar não. Amanhã tem que enfrentar o Brasil de Pelotas, pensando somente na vitória. Curioso de amanhã é que a gente vai ter a estreia, assim, na prática, do novo treinador do ABC, o Márcio Fernandes, de um lado, né, e no Brasil de Pelotas vai estar o Klemer, que foi goleiro do Internacional até um tempo atrás, foi campeão mundial contra o Barcelona, naquele jogo histórico, campeão mundial. Ele vai estar fazendo o segundo jogo, dirigindo, comandando o Brasil de Pelotas. Então é um jogo cheio de expectativas. O Márcio Fernandes deu uma entrevista coletiva agora há pouco, o ABC transmitiu numa live, e ele dizendo que para esse primeiro confronto em que ele vai dirigir o time, há muito pouco a fazer, a não ser tentar levantar a autoestima dos jogadores. Ele diz o seguinte: se há um tempo atrás os jogadores sabiam fazer, por que não estão sabendo? Então ele quer primeiro levantar esse astral dos jogadores, o que não vai ser fácil, até porque, segundo ele, vai ter pelo menos 6 desfalques amanhã também. Então o ABC com problema em cima de problema, mas é isso, não pode baixar a cabeça, não pode titubear, porque os estatísticos já estão dizendo aí que como você disse agora há pouco, já é pensando na luta contra o rebaixamento, né? A estimativa, o cálculo que normalmente se faz é que um time, para se manter na mesma série, nessa tabela de pontos corridos, precisa de 45 pontos, né? Então eu já estava analisando que o ABC tem que ganhar todas em casa, pelo menos. Isso. A partir de agora, todas em casa tem que ganhar. Se perder, vai ter que buscar ponto fora, já fica complicado. Então o ABC na 17ª rodada já está em situação difícil, mas assim, o que a gente percebe também, e é isso acho que pesa a favor do ABC, é que a Série B também é muito nivelada, né? É muito nivelada. Você está com essa série de derrotas, mas se subir com, sei lá, 2, 3 vitórias, já fica ali no meio da tabela e dá para
para tentar escapar. Então, assim, não baixar a cabeça. O que o Márcio Fernandes disse, o Júlio Tadeu disse também, o Leonardo Arruda também na coletiva de agora há pouco, é que a presença do torcedor é fundamental. E o Márcio Fernandes enfatizou isso mais de uma vez. Entendeu? A presença do torcedor é fundamental para que o time busque essa reabilitação aí na Série B. E essa é a expectativa também, né? Pois é, e o fato novo dessa semana, né? Lembrando que o nosso programa é semanal, então em relação à semana passada, a novidade foi a saída do Geninho, né? O grande fato foi a saída do Geninho. Estava comandando o ABC desde o ano passado, foi campeão estadual de 2016, campeão estadual também em 2017, foi comandante do ABC na campanha do acesso à Série B, né, do retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, mas chegou aí a uma série, né, de 7 jogos sem vitória, na verdade 7 jogos com derrota. E aí, como no futebol brasileiro se há essa cultura do sem resultado, a culpa é do treinador, o Geninho foi demitido, né, colocando fim aí a essa série de 7 derrotas sobre a era dele, sob o comando dele, porque o Geninho foi demitido, chegou o Márcio Fernandes e no primeiro jogo o ABC novamente perdeu e aí aumentou esse tabu de vitórias para 8 jogos. O ABC hoje é o vice-lanterna da Série B, tem 12 pontos somados. E a gente vai falar um pouco logo mais de contas, né, para ver o que é que o ABC precisa para não cair para a terceira divisão. Claro que o planejamento no início do ano era tentar fazer o ABC brigar pelo acesso, mas isso acabou que não, pelo menos até aqui, não é uma realidade tão palpável ao ABC, né, depois dessa série sem derrotas. Boa parte da torcida acha que isso não tem nada a ver com o Geninho, que o Geninho não é culpado disso. Outros acham que, como o próprio Geninho falou na coletiva que ele anunciou sua saída, que um fato novo, a chegada de um novo treinador poderia dar algum tipo de ânimo novo para a equipe e assim essa equipe voltar a ir atrás dos resultados. Mas o fato é que hoje, a realidade, sendo prático, sendo claro, é que o ABC hoje, muito antes de sonhar em subir para a Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, o ABC vai ter que correr atrás para não voltar para a Série C, ainda mais um ano depois de conseguir esse acesso. Né? Mandar aqui um boa noite para a Luzia Oliveira, que já está ligada com a gente. A Juliana Nascimento está acreditando na vitória amanhã contra o Brasil de Pelotas. O Jodinaldo também está dizendo que amanhã essa zica acaba. Francisco Carvalho está aqui compartilhando a live com a hashtag Hora da Frasqueira. O Bruno Dantas, Matheus Moreira, muita gente aqui participando, lembrando o Nicolas Nedved, nome de craque, né? Craque, O Diego Azevedo, Magal, Sidney Florencio. O Nicolas está dizendo aqui, inclusive, que o problema do ABC é um meio atacante que realmente ponha a bola para frente. O ABC tentou isso, né? E tem tentado, inclusive nas últimas contratações, ter esse jogador. Vamos ver se chegou. Patrício Barbosa está dizendo aqui, vamos acreditar. E para quem está chegando agora, eu lembro que a gente tem sorteio de ingresso, tem promoção de ingresso hoje para o jogo de amanhã entre ABC e Brasil de Pelotas. Esse jogo acontece a partir das 19 horas e 15 minutos lá no estádio Frasqueirão. ABC é o vice-lanterna com 12 pontos somados em 16 jogos. A gente está faltando aí 2 jogos para metade do campeonato. Então, geralmente essa metade do campeonato é onde se tem uma ideia de qual vai ser a realidade do time na competição. Se vai brigar contra o descenso ou se vai tentar chegar no acesso. Como eu já falei, eu particularmente não acredito mais que o ABC ainda sonhe com esse acesso à Série A. É claro que a gente tem exemplos, como teve, por exemplo, na Série A do Goiás, eu acho, em 2012, onde o Goiás virou o turno na vice-lanterna e terminou o campeonato na 5ª colocação. Então, tem esse tipo de realidade. Pontos corridos tem essa vantagem. Fluminense na era Cuca, né? Que estava a 1 ponto, né, de ser rebaixado, ou pelas projeções tinha que ganhar 6, 7, né? Sim. E ele conseguiu, Sim, também. Não sei se foi 2009. É a vantagem dos pontos corridos, né? O mata-mata, o cara perdeu, já era. Pontos corridos você tem como recuperar. Mas o fato é que hoje o ABC está diante dessa missão aí de se livrar desse fantasma do rebaixamento. Falando de contas, Magno já falou aqui que o ideal, né, é que o clube atinja 45 pontos.
Se o ABC tem 12 hoje, precisa ir de 35 pontos. Ou seja, seria por baixo, para ter uma segurança legal, para ter uma margem legal de 12 vitórias. Então, 12 vitórias, 36 pontos, teria não iria depender de ninguém. 12 vitórias em 21 jogos que faltam, ou seja, o ABC teria que ganhar mais da metade dos jogos que tem pela frente. Parece que ele tem 11 em casa, se eu não me engano, entendeu? Então, seria fundamentais. Se ganhar os 11 em casa, já vai para 33 pontos. Então, somaria 45 e aí ficaria na média. Então, 11 jogos dos 21 é mais da metade, daí 52% de aproveitamento. 52% de aproveitamento é aproveitamento de equipe que sobe, né? Quando você vai olhar, se a gente pegar a tabela da Série B, a tabela final da Série B dos últimos anos, a gente vai ver que as equipes que subiram tinham aí mais de 52%, entre 50% e 55% de aproveitamento. Ou seja, o ABC, para ficar na Série B, vai ter que ter um aproveitamento de um time que quer subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na conta rápida, ou na conta mais emergente, ou mais urgente do ABC, ele está com 12 pontos, não é isso? E o primeiro na faixa de rebaixamento, que é o Luverdense, ele está com 17. Então já vão 5 pontos aí de diferença, entendeu? Então mais uma derrota. E o Luverdense ganhando, quer dizer, aumenta para 8 pontos, fica mais complicado, né? O Luverdense tem 17, o Figueirense também está logo abaixo. O Figueirense é um clube que eu acho que tem condições de dar uma arrancada, então só você deixar os outros desgrudarem, pode ficar difícil. A respeito do Geninho que você falou, até escrevi isso a respeito na semana passada, Luan, eu sempre achei que era um luxo para o ABC manter um treinador do nível de Geninho. Ele foi muito polido na coletiva em que se despediu do elenco. Ele disse que ele adorava, né, ou adora Natal, né? Tanto que a gente imaginava que ele ia se estabelecer aqui. Eu acho que não está nem descartado. Ele ganhou o título de cidadão natalense e tudo mais. Eu, pessoalmente, acho que Geninho cabe na comissão técnica da ABC, talvez como gerente do futebol, pela experiência que ele acumula, né? Um cara que foi campeão brasileiro da Série A e tal. Acho que ainda tem mercado para ele, talvez até mesmo na Série A. Então, manter o Geninho no ABC era um luxo. Mas o futebol é muito pragmático, né? Por melhor que seja o treinador, por mais currículo que ele tenha, se ele não apresentar resultado, de fato, ele foi muito coerente no que ele disse, né? O clube tem que dar um agito, tem que fazer alguma coisa. E o agito, naquele momento, ele reconheceu que talvez fosse mais fácil, digamos assim, ele sair e dar oportunidade a outro, do que mexer totalmente no elenco e a coisa só se agravar. Em relação ao Márcio Fernandes, o desafio que ele tem é o seguinte: ele chega com o ABC na vice-lanterna, com o desafio de tentar imprimir ou implantar o sistema de jogo dele, né? Então é uma mudança, deve haver uma mudança de esquema, então os jogadores terão que se adaptar, entendeu? Isso é um dificultador, né? Em geral, os clubes se preparam antes do campeonato, né? Durante o campeonato, no meio do campeonato, chega um treinador novo, com uma filosofia nova, com suas preferências, com seu sistema tático. Então, mexer tão profundamente numa equipe no meio da disputa não é fácil, entendeu? Mas como eu disse no começo, não tenho muito o que pensar. Talvez a permanência de Geninho só aprofundasse a situação que o ABC estava, mudar eu acho que era preciso. E agora torcer que o Márcio consiga obter logo os resultados, porque se ele não conseguir, eu falo que o desafio dele é esse, é mudar durante a competição e ter de obter logo o resultado. Não dá para ficar experimentando muito, né? A torcida quer, sinceramente, um jogo feio, mas que o time ganhe, que somos os 3 pontos. Ninguém quer jogar bonito agora, não. Deixa para jogar bonito quando estiver lá perto, beliscando o G4. Agora, jogar feio e garantir os 3 pontos. Eu acho que é isso que a torcida quer, então eu acho que esse é o desafio dele, tentar, como ele mesmo disse, elevar a autoestima do jogador para que essa série de derrotas não aumente ainda mais. Porque assim, uma série de derrotas, a gente imagina que o jogador, quando pega na bola, ainda mais jogando aqui em casa, na frasqueira diante da torcida, a bola já treme, o jogador já treme, né? A bola vai pular mais, entendeu? Então assim,
ter frieza e ter cabeça para atuar num time de massa, com tendo essa série histórica de derrotas, não é fácil. Falar em série histórica, Luan, só dizer aqui, a gente pediu um levantamento ao Marcos Trindade, que colabora com a gente e tal. Ele fez um levantamento bem interessante. Ele disse, Luan, de acordo com o que ele levantou, que essas 8 derrotas seguidas do ABC é a maior sequência de derrotas do ABC em competições nacionais. Isso não ocorria, segundo ele, desde 1959, quando o ABC começou a participar de competições nacionais. Porém, essa série não é o pior desempenho em casa, né? Ele lembra que em 2015 o ABC passou 15 jogos sem vencer em casa. E agora são só entre aspas, né? Então, são 4 derrotas seguidas, né? Depois de um ano sem perder no Frasqueirão e tal. Em 2008 ficou 8 jogos sem vitórias, o ABC venceu o Vila Nova na estreia por 3-2. Depois passou 8 jogos seguidos sem vencer no Frasqueirão. E em 2011, outra vez, passou 8 jogos sem vencer em casa. Foram 6 empates e 2 derrotas. A sequência negativa em casa começou na 13ª rodada e o ABC naquele ano, 2011, não caiu. Então essa série de 8 derrotas seguidas é histórica para o ABC. A gente torce para que o Márcio Fernandes tenha estrela, tanto quanto sorte, porque ele próprio disse que pensar em esquema tático logo nesse primeiro jogo é muito difícil. Ele está preocupado, não disse, mas a gente sentiu, ele está preocupado em botar 11 jogadores em campo em condições de atuar, já que tem os desfalques, e é esse o desafio do ABC. Para isso, o ABC, eu repito aqui, está contando com a ajuda do torcedor. Ele próprio disse que o jogador atuando sem o apoio da torcida, a coisa pode ficar muito mais difícil. Então é a hora da frasqueira, imitando aí o nome do programa, é a hora da frasqueira mostrar que é torcedora, que está presente. Acho que tem que cobrar, tem sim, mas tem que estar presente, tem que dar o apoio e não entregar os pontos, porque está difícil, mas também não tá perdido. Como disse, o campeonato é muito nivelado e o ABC está ruim agora, mas pode aí melhorar ao longo da competição. Então, E o técnico Márcio Fernandes, né, ele vai, como o Magno falou, a estreia dele vai ser em casa porque ele se encontrou com o elenco lá em Criciúma, né? Criciúma, mas, claro, bateu um papo e, né, conheceu lá os jogadores e foi integrado à comissão técnica, mas ele optou por ver o jogo de camarote, né? Era um primeiro contato. Acho até que seria pretensão demais ou exposição demais para ele ir para na beira do campo. Num jogo como esse. Ele sequer tinha vindo a Natal, conhecer a estrutura do clube, enfim. E o primeiro jogo de fato dele, na beira do campo, comandando o ABC, depois de ter a oportunidade de treinar, de conversar abertamente com os jogadores, vai ser amanhã contra o Brasil, nesse jogo que esse acontece. Lance aí, esses imagens aqui de cima são do último jogo contra o Criciúma. Luan, o Diego Acevedo aqui... Pedir para o jovem colocar, jovem. Coloca na tela cheia, que a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Pode colocar na tela cheia, volta lá para o início dos melhores momentos para a gente falar um pouco mais. O Geninho já dizia, né, que o time sofria também azar, né? Vinha jogando bem, aí levava gol e tal. E o ABC parece que não fez uma má partida, né? O Dalberto voltou a marcar, né? Depois de um começo bom, ter dado uma esfriada, voltou a marcar. O ABC chegou a empatar, mas o Criciúma virou. Luan, o Diego Azevedo dizendo um negócio bem interessante aqui. Os times ainda estão muito nivelados para baixo. E o ABC não tem feito mal partidas ruins. Basta agora só começar a ganhar. De fato, o que eu disse aqui, eu concordo com o Diego, a Série B é muito nivelada, e um time que está em baixa hoje pode sim subir. O que não pode é deixar que os adversários se distanciem, porque aí a dificuldade vai ser maior. Não vai ser para ficar no meio da tabela, vai ser para respirar fora do Z4. E o ABC não pode chegar a esse ponto, né? E é o que ele falou aqui também, né? De repente, emplaca uma, e do mesmo jeito que foi essa sequência negativa de derrotas, né? O ABC pode, de repente, a partir de um fato novo, de um ânimo novo, isso. Treinador novo, emplacar aí uma série de vitórias e, quem sabe, voltar ao estágio que estava no início da competição. É o que o Dantas está dizendo aqui que acredita amanhã 2-0. O Nicolas está dizendo que tirando Eltinho, pondo um meia armador e um meia habilidoso e um atacante veloz,
é o que o ABC precisa, dizendo que o time está muito pesado, talento. Muita gente aqui participando, Batista Ferreira também está chegando aqui com a gente. O Patrício Barbosa, a torcida sempre esteve presente, eu, por exemplo, estou triste, mas não estou com raiva do time, às vezes vejo que as coisas não estão acontecendo, é o que Geninho também dizia, né? Ele está perguntando aqui, com toda a realidade, o ABC já caiu? Eu acho que não. É claro que a gente tem que, a gente está vendo aí imagens do último jogo, inclusive casa com aquilo que o Geninho falou e que boa parte da torcida também vê. Parece que às vezes as coisas acontecem mesmo de uma forma inexplicável, né? Porque é o tal do gol feio, né? Gol feio, gol na doida, mas conta aí o gol e a gente, do Lucão, assim, que é artilheiro da Série B, né? Fez o 6º gol dele na competição, foi aí, pressionou o Echeverria e conseguiu fazer o gol aí na base da raça da insistência. A gente precisa ser frio, né, Luan? Evidentemente, a gente torce que o futebol potiguar tenha bons representantes ou representantes nas séries mais importantes do futebol. Mas não dá para esconder que a situação do ABC é difícil. O time oscila muito, né? Às vezes joga bem, cai muito de produção. Acho que a série de jogos também é brutal, né? O time joga no sábado, joga terça, joga sexta, joga terça, então assim, é um jogo atrás do outro e jogos que acabam sendo decisivos logo no começo do campeonato, porque o time acaba sendo empurrado para baixo da tabela, os que perdem, então para recuperar fica difícil. O próprio Márcio Fernandes, na coletiva de agora há pouco, disse exatamente isso. Quando a gente está ganhando, jogar sábado ou sexta e depois na terça, não tem problema nenhum, mas quando está perdendo, a coisa fica ainda mais complicada, entendeu? Isso tem acontecido com o ABC. Pois é. Eu diria que, respondendo aqui a pergunta do Patrício, ele pergunta aqui se o ABC já caiu. Eu diria que não, já caiu não. Eu acho que já caiu o Náutico, que é um time que a gente está vendo que não tem aparentemente poder de reação alguma, né? O Náutico, inclusive, que conseguiu a façanha de ganhar justamente do ABC, né? O ABC perdeu, foi o primeiro time a perder para o Náutico nesse campeonato. A gente não pode esquecer também que o Náutico... Aliás, primeiro não, foi o único time desse campeonato a perder para o Náutico. E claro que a gente tem uma série de coisas, como por exemplo, o ABC tem a 4ª menor folha dessa Série B. É um time que manteve uma base que disputou a Série C. Naturalmente, existe um escalonamento aí, onde teoricamente o nível da Série A é o maior, depois vem Série B, Série C, Série D. O ABC optou, diria até que não por decisão própria, mas por condição, né, por necessidade, o ABC manteve uma boa base do time que veio da Série C do Campeonato Brasileiro. E isso talvez esteja fazendo a diferença nesse momento. Por que eu digo que ainda não caiu, ou que não é um time já com um rebaixamento selado? Porque a gente está vendo que tem outras equipes aí nessa região da porta da zona do rebaixamento que vem numa situação parecida. Por exemplo, o Paysandu, né, e o próprio Brasil de Pelotas, que amanhã é o adversário do ABC, perdeu os 3 dos últimos 5 jogos que fez na Série B. Perdeu 3, empatou 2. Quer dizer, são times que vêm... O Boa Esporte, que está lá na 13ª colocação, é um time que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Ou seja, se o ABC conseguir emplacar uma série de vitórias do mesmo jeito que emplacou uma série de derrotas, possa ser que consiga aí tomar o lugar de um desses times. Dois dados curiosos aí, Luan, que estão à frente. A respeito do que você falou. O Náutico está lá tá na rabeira, está na última posição, e parece que o Figueirense está acima do ABC. Agora, são 2 times que estiveram há pouco tempo na Série A. Eu acho que são 2 times que, na hora que a coisa pesa mesmo, eles têm poder de investimento maior do que o ABC, entendeu? Então, assim, o ABC tem que pensar nisso também. A diretoria do ABC, nós já entrevistamos quase todos eles aqui nesse programa, e eles disseram, e ninguém duvida da seriedade com que eles levam o trabalho, com que eles comandam a equipe. Mas eles disseram que o clube tem limitação de recursos, entendeu? Então, se tem limitação de recursos nessa situação agora, numa situação pior, deve ser ainda mais difícil, entendeu? O Figueirense, repito, e o Náutico tem poder de reação maior, porque eu acho que eles têm mais condições
financeiras de contratar jogador, remontar um elenco mediano, entendeu? Então o ABC tem que ficar ligado nisso. E outro aspecto curioso em relação ao que você disse é o seguinte: você tem aí a relação de quem está no G4? Sim. Guarani e Juventude. América, Guarani, Juventude e Vila Nova. Guarani e Juventude que estavam na Série C e subiram junto com o ABC. Guarani entendeu? subiu com o ABC. E Juventude também subiu agora. Então, assim, não é... O ABC poderia, sim, né, com talvez algum investimento, sorte em um jogo ou outro, podia estar lá em cima também. Você vê como é nivelado. Né? Os dois dos que subiram com ele estão lá, estão hoje no G4. E dificilmente, mesmo sofrendo uma série de derrotas como você tem sofrido, dificilmente eles podem chegar à zona de rebaixamento. Então a situação deles é bem mais confortável, entendeu? E tem também interessante ver o seguinte, a gente falando disso agora, o Vila Nova, que é o quarto colocado, tem 26 pontos. O Paysandu, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 20 pontos, ou seja, 6 pontos separam o quarto do 16º colocado. Então a gente vê na Série A, por exemplo, que o Corinthians já abriu não sei quantos pontos, acho que mais de 10 pontos em relação ao primeiro time que está fora da zona do G4 ali. Aqui não acontece isso. O América Mineiro é o líder, tem 30 pontos. O ABC, que é o vice-lanterna, tem 12 pontos, ou seja, uma diferença aí de 18 pontos. Claro, que é considerável, é muito difícil acreditar que o ABC vai passar do América Mineiro, mas não é algo tão impossível. Sim. Principalmente se a gente considerar, por exemplo, o Vila Nova, o CRB, que tem 25 pontos, são o quê? São 15 pontos a mais, o dobro de pontos do ABC. 4, 5 vitórias, claro que contando com os tropeços. Deles, é muito fácil falar né, de uma sequência de vitórias, tem que se contar com o tropeço desses times que estão acima, poderia mudar o quadro. A grande questão é, o ABC tem como mudar esse quadro, o ABC tem poder para emplacar uma série de vitórias com esse time que aí está. O Marcos Paulino está dizendo aqui, interessante, Marcos, a respeito do que eu comentei agora há pouco. Mas o Guarani e o Juventude contrataram, o ABC não. Sim. Talvez isso explique o fato deles estarem lá em cima. O Daniel Chacon também está aqui questionando. Teria como acreditar na base de um time que foi eliminado da primeira fase da Copa do Nordeste, eliminado da Série C após um 6-0, não há um completo equívoco da diretoria? Realmente é uma questão de... em relação à Copa do Nordeste... De planejamento. O ABC não priorizou, né? E entra aquela questão também, claro, é um fato, né? O ABC não investiu, não contratou, enquanto esses clubes contrataram. Mas aí também é óbvio a gente imaginar que não foi... eu acho que se a diretoria do ABC, do América, de qualquer clube aqui do Rio Grande do Norte, pudesse trazer Neymar para jogar aqui, eles trariam. Eles contrataram também, mas não dá para negar também que na hora de você ver o poder financeiro que tem o ABC, que tem um Guarani, que tem uma Federação Paulista por trás ajudando, que está num grande centro do futebol, que tem um trabalho de base tanto lá como nos clubes ali de Campinas, da própria São Paulo, da grande São Paulo, do ABC Paulista, enfim, é o maior celeiro de jogadores hoje do país, tanto é que se a gente for pegar o elenco de ABC e América, a gente vai ver que boa parte veio do Campeonato Paulista, estava atuando no primeiro semestre no Campeonato Paulista, nas séries A, A2, A3, enfim, é um pouco complicado da gente imaginar ou querer que esses times tenham o mesmo poder de competitividade, mesmo poder de mercado. E aí entra um ciclo que é muito curioso e muito ruim. O time não está dando resultado em campo. O torcedor se afasta do campo. O torcedor fora do campo é menos dinheiro para o clube. Então o clube não ganha poder de reagir, porque para contratar você vai ter que gastar dinheiro. Para dispensar você, às vezes o torcedor diz, manda fulano embora, dispensa fulano. Isso é uma questão de trabalho, isso é uma questão trabalhista, de legislação que vale aqui para o Novo, que vale para qualquer lugar. Você, para mandar um funcionário embora, você tem que pagar todos os direitos daquela pessoa, você tem que pagar o contrato daquela pessoa. Então, às vezes é mais barato você manter um jogador até o fim do contrato do que demitir aquele jogador. E para demitir você tem que ter dinheiro. Para demitir e não trazer ninguém no lugar também não adianta. Para trazer alguém para o lugar você tem que ter dinheiro para contratar. É praticamente impossível hoje para o ABC tirar um jogador que está empregado em um clube. Eu diria que é praticamente impossível na Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente na Série A. Então, o ABC teria que ir lá na Série C ou ir atrás de jogadores que não estão jogando, que estão encostados. Viria outro problema, que aí quando o clube anuncia, o torcedor começa a criticar, porque o jogador não estava atuando, era um jogador que estava parado. Enfim, é uma bola de neve.
o clube está mal, o torcedor vai embora, o clube precisa do torcedor, não tem dinheiro entrando na bilheteria, e aí o poder de reação desse time ele é praticamente nulo. Em contraponto a isso, Luan, há o fato também de que o ABC fez uma opção, ou parece ter feito uma opção, quer dizer, meio que abandonou a Copa do Nordeste e preferiu começar a Série B mantendo a base do estadual, né? Foi campeão estadual, foi bicampeão estadual, mas a gente também que observa e analisa e avalia, sabe que o estadual potiguar também não é nenhuma Brastemp, entendeu? Então assim, eu acho que o campeonato gaúcho é evidentemente mais forte, o paulista, mesmo considerando os clubes do interior, então isso explica um pouco o fato de Guarani e Juventude terem melhorado seu elenco, entendeu? Talvez o pecado, não sei nem se a gente pode chamar de pecado, porque a gente tem que pensar sempre que o clube não contrata, não é porque não quer, né? O clube não contrata é porque não tem dinheiro, entendeu? E o Rodrigo Salustino, um dos vice-presidentes do ABC, ele foi muito claro quando disse aqui, bem coerente também. Ele disse o seguinte, hoje em dia não dá não é como antigamente que você contratava jogador ou não pagava. Hoje, para o clube ter direito a cotas, você estar todo regularizado, você ter documentação, você estar em dia, precisa pagar isso, pagar aquilo, não dá para trabalhar de forma tão amadora. Hoje, ele disse, a gente observa, hoje é tudo muito profissional, então não dá para brincar de comandar um time de futebol, não é fácil, e a gente entende isso, mas por outro lado entende também que o torcedor espera um time melhor, porque essas mesmas dificuldades que o ABC tem, a gente já disse aqui que a Série B é bem nivelada, os outros clubes tiveram também e estão com campanha melhor do que o ABC, né? Então tentar recuperar ou ver aonde errou lá no começo da Série B e tentar corrigir da forma que não é a mais correta, que é no meio da competição, mas é o que temos para hoje, né? Então tentar, no meio dessa dificuldade, voltar a vencer e tentar afastar aí o risco, o perigo do rebaixamento. O Diego Azevedo que está falando, né, que o estadual nunca foi parâmetro em relação a uma Série B. O nosso estadual... Acho que nem a Copa do Nordeste, né? Porque mesmo a Copa do Nordeste é bem... O nosso estadual, né? Porque se a gente usa aqui o Campeonato Potiguar como parâmetro, a gente vai estar em desvantagem em relação ao Guarani, por exemplo, que disputa o Campeonato Paulista, enfim, os clubes que disputam o campeonato até mais próximo aqui, o Campeonato Pernambucano, o Campeonato Cearense, enfim, Mineiro, Gaúcho, Catarinense também. Então, realmente é complicado. No mundo perfeito, o campeonato estadual serviria como um laboratório para que se preparasse a equipe para quando começasse de fato a Série B, que é o que mais importa, a equipe tivesse nos cascos, como se diz, já entrosada, já se conhecendo. E isso nem sempre, ou quase nunca, é possível, sobretudo aqui no Nordeste, onde vários jogadores, isso é questão profissional, de empresário, vários jogadores preferem colocar seus atletas para disputar um campeonato paulista, um campeonato carioca, um mineiro, onde o atleta deles vai ter mais visibilidade e com isso vai conseguir melhor contrato, do que trazê-lo aqui para o futebol nordestino, especificamente aqui para o Rio Grande do Norte, Paraíba, que em relação a esses outros estados, Bahia, Pernambuco, ainda está um pouco atrás, entendeu? O Bruno Dantas dizendo aqui, peça para a diretoria do ABC colocar polícia na saída dos jogadores para o ABC não ser prejudicado se perder o jogo. Bom alerta e um alerta até para os torcedores também. Qualquer, sei lá, jogar alguma coisa dentro de campo, cometer algum ato de indisciplina ou de violência, pode piorar ainda mais. Bom alerta do Bruno aqui. Então, torcedor, por mais mais revoltado que você esteja, é preciso ter, embora não seja fácil, cabeça fria para não piorar ainda mais a situação do ABC. Perder mando de campo, ou ter de disputar jogo na Paraíba ou em outra cidade, só pioraria as coisas para o ABC. E que fique claro que é válida, né, a insatisfação do torcedor, claro, principalmente o torcedor que é sócio, né, o torcedor que vai ali para campo, que está ali fazendo sua parte. A gente sabe que futebol hoje não é mais
aquela coisa aquela coisa tão romântica, né? Que você vai só por paixão, ninguém joga por paixão, ninguém joga por amor, mas a camisa. Claro que tem jogadores que se identificam e a gente vê isso e conhece algumas histórias disso, mas o futebol se faz com dinheiro, então quem banca esse negócio todo é o torcedor, diretamente ou indiretamente. Diretamente indo lá no estádio, sendo sócio-torcedor, ou indiretamente ajudando a fazer a marca do seu time ser valorizada e assim o time ganhar patrocínios. Então, é natural essa revolta do torcedor, o torcedor deve cobrar, e a gente sempre diz que o lugar do torcedor fazer isso é o estádio, é a arquibancada, mas é claro que é preciso ter também um mínimo de inteligência, né? Além de ser mal educado, além de ser criminoso, algumas coisas que a gente vê por aí Brasil afora, né? De agressão a jogadores, isso sai da parte lógica e vai para o crime mesmo, né? De agressão, enfim. Isso pode prejudicar o clube, né? Então, como o Magno falou, uma situação que já está ruim pode ficar muito pior. Luan, o Nedved aqui está dizendo: estou esperando essas parcerias que estavam rolando para trazer jogadores. Nem sei se é verdade, se as parcerias existem mesmo. A diretoria da ABC disse isso, né? Que tem. Agora, Nedved, de todo modo, os clubes já estão se arrumando, né? E vai disso que a gente está falando, né? Por exemplo, o empresário de jogador, que tem um atleta para colocar para jogar. O cara vai ver o ABC de Natal e vai ver um Guarani que está em outro centro, é outra realidade. Obviamente que o ABC vai ter menos força aí de barganha nessa negociação. É natural, não é nenhum demérito para o clube, né? Não é, pelo contrário, o ABC, dentro desses times que estão na Série B, é um time que tem camisa, é um time que foi campeão brasileiro da Série C, é um recordista brasileiro e mundial de títulos estaduais, é um time que tem sua história, que tem o seu nome no futebol nacional, mas é uma questão pontual de mercado, de visibilidade, principalmente levando-se em conta o cenário atual. Ninguém vai querer trocar um time que está lá em cima, que está num centro maior, que está disputando um projeto maior, para vir entrar numa fogueira dessa. E aí você se choca também com o regulamento do campeonato, né? Depois de 7 partidas, né, o atleta, a Série B é igual à Série A, né? Depois de 7 partidas, depois de atuar 7 partidas, o atleta fica impedido de jogar por outro time, na mesma divisão. Então, e hoje já está praticamente impossível achar. Exatamente, a gente está na 17ª rodada, né? Então, assim, é muito difícil, já tá ficando muito difícil, se já não ficou, né? Porque tem jogador que fica muito tempo na reserva, muito difícil o ABC tentar se reforçar com jogadores da Série B, entendeu? Então, assim, sem desmerecer quem está na C e na D, a gente imagina que quem está na B tem um nível técnico e a solução tem sido diferenciado. Justamente procurar os jogadores que estão saindo da C, né? Os times que foram eliminados aí começam já a ceder, né, seus jogadores para ceder material humano para a Série B. A gente já tem visto isso com outras equipes que estão no meio da tabela, no topo da tabela, que já estão se reforçando com os jogadores que estavam na Série C. Então a esperança do ABC é justamente essa. O Paulo, sim, não, falei. Não, pode. O Paulo Vitor aqui está dizendo algo bem interessante, Paulo. É ser muito amador em confiar o ataque para uma Série B nas mãos de jogadores sem experiência nela. Sem contar que os mesmos jogadores não renderam num campeonato mais fraco como o estadual. Ele deve estar se referindo ao Nando, né? Sim. E o Caio Mancho, né? Que foram. O Caio Mancho veio do Palmeiras, né? Na verdade, então boa parte desse elenco do ABC está sendo bem questionada, né? O GG. O GG passou pelo Botafogo, surgiu no Botafogo. Inclusive, né? já se fala que o GG está com uma proposta aí para fora, né? Que o Botafogo foi procurado. O GG é do Botafogo, na verdade, está por empréstimo ao ABC. E há aí uma possibilidade do ABC, do GG deixar. O GG é bom jogador. Talvez, acho que o Geninho, a aposta do Geninho foi que ele jogasse perto, né? Do ataque. E a impressão que eu tenho é que ele funciona melhor como segundo volante, né? Aquele cara que depois do desarme ele pega e começa a distribuir o jogo. Então ele não é digamos, um ponta de lança. Ele é um cara que faz ali o segundo volante, aquele que sabe sair jogando. Ele é bom, chuta bem, tem bom passe, então acho que ele seria mais útil nessa função. Muita gente questiona, porque o Geninho não usou muito ele junto com o Zotti, né? Sim. Embora eles
ambos são canhotos e tal, jogam na mesma posição. O Zotti, nas partidas em que eu vi, ele jogou muito bem, jogou pelo menos no nível dos outros. Eu acho que ele poderia ter ser testado aí como titular, talvez junto do GG e tudo. E antes de a gente passar aqui os ganhadores do ingresso, a gente já está, nossa equipe de auditoria já está ali se levantando para anunciar os nomes, falar rapidamente desse jogo de amanhã. Amanhã, 19 horas e 15 minutos, ABC e Brasil de Pelotas, lá no estádio Frasqueirão. O ABC é um confronto direto, né, na briga contra o rebaixamento, afinal o Brasil está na 15ª colocação, tem 3 pontos a mais apenas do que o primeiro time que está abrindo a zona do rebaixamento, e aí um confronto decisivo, é o chamado jogo de 6 pontos, porque se o ABC ganhar, além de, obviamente, somar seus 3 pontos, vai estar tirando, entre aspas, 3 pontos de uma equipe que está acima dele, então, teoricamente, fica mais próximo de sair da zona do rebaixamento. E eu diria que é muito mais importante por outros 2 fatores. Primeiro, para renovar a confiança do torcedor, né? O treinador novo, é um tempo novo, se o ABC ganhar, eu acho que a torcida vai voltar a acreditar no time, vai querer estar mais próximo, vai querer voltar ao estádio, e isso pode ter um peso muito positivo nessa parte da motivação, da esperança do time. E a segunda é propriamente isso, né? Criar um fato novo e quem sabe fazer o ABC tirar essa carga, como o Magno falou. Parece que quanto mais vai passando esses jogos sem vitória, fica mais difícil ainda sair dessa sequência. O jogador já entra em campo cabisbaixo, o cara já tem a pressão dentro de casa. O Edson deu entrevista semana passada dizendo que tinha vergonha, estava com vergonha de sair na rua. Então, quer dizer, o peso vai só aumentando a partir de quando esse número de derrotas vai crescendo. Então, essa vitória, eu diria que muito mais do que um benefício matemático, né, pontual para o ABC na tabela, traria um benefício de motivação, renovaria o ânimo do ABC Futebol Clube para essa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC deve ir a campo amanhã com o Edson no gol, Bocão, Cleilton, Felipe, Marquinhos, o Anderson Pedra e o Felipe Guedes, mais à frente o Zotti, e aí no ataque o Dalberto, Daniel Cruz e o Lucas Coelho, que é uma esperança, né? Essa é a formação provável. O próprio treinador disse que ele evitou, ele não quis dar o elenco que vai começar o jogo amanhã, disse que está com dificuldade, mas esse é o elenco provável para começar a partida de amanhã. Luan Leibniz Xavier, a respeito do que a gente estava falando agora há pouco, disse: qualquer coisa eu levo o GG para o aeroporto. Se precisar, ele leva... Não falta quem queira. E falando em meio, o ABC contratou o Vitor Júnior, né? O Lucas Coelho e Zotti suspensos. O Marcos Paulino está dizendo aqui. Então já era. Então, o Paulo Vitor dizendo aqui: quando falo em ataque, e nós citamos aqui o Nando e o Caio Mancha, quando falo em ataque, é levando em consideração também jogadores que atuam pelas beiradas, como Erivelto, Echeverria, Marques. Então, assim, corrigindo ou ampliando aqui o olhar do Paulo Vitor, manter na Série B atacantes que só atuaram no estadual, sem experiência de dureza da Série B, para o Paulo Vitor não é tão vantajoso. O Nedved de novo aqui: o que você acha sobre o jogo de amanhã? Poderia ocorrer mudanças no elenco? Eu acho que deveria, só que aí é uma questão que já é praxe, né? Nenhum treinador chega e muda completamente o time que vem jogando, até porque o Márcio Fernandes, ele pode conhecer vários jogadores do elenco, mas ele não conhece o padrão de jogo que o ABC vinha tentando imprimir. Então, basicamente, o time de amanhã vai ser montado, entre aspas, pelo Raniel Ribeiro, né, que estava aí na comissão técnica do Geninho. Ele é funcionário do ABC, já conhece o elenco, tá há não sei quantas temporadas, então é um jogo para o ABC entrar com o que tem, e a partir daí o Márcio Fernandes vê o que é que ele pode fazer com essa mão de obra que ele tem. Esse jogo, repito, começa amanhã às 19 horas e 15 minutos. O árbitro será o carequinha Eber Roberto Lopes, ele que é do quadro da CBF. Como eu já falei, é um confronto direto na briga contra o rebaixamento e é um jogo decisivo. Eu acho que esse jogo, Magno, vai ser crucial. Eu acho que se o ABC ganhar amanhã, renova a esperança do treinador, do torcedor. O Márcio fica com o Márcio ganha uma moral, a bateria dele sobe, para trabalhar. O jogador também vai
entrar numa nova fase e eu acho que é outro campeonato. E aqui, belisca um ponto, depois belisca um ponto fora, depois ganha outro em casa. E se colocar na cabeça essa meta do vencer os jogos em casa, que é algo que o ABC pode plenamente fazer. O ABC, quando joga com o Frasqueirão cheio, é bem verdade. O ABC é outro time, sempre foi assim. Então, eu acredito que esse jogo de amanhã vai ser muito importante. Por outro lado, claro, se o ABC perder, fica complicado, porque aí o torcedor mais passional, né, o torcedor mais apressado já vai dizer que não adiantou nada. O torcedor é passional, né? Ele torce, ele grita, ele fica rouco, mas também quando ele perde a esperança ou fica brabo, é difícil recuperar. Ó, a Anne Luiz aqui, agradecer a Anne Luiz, explicando pra gente aqui que Marquinhos, Eltinho, Guedes, Zotti, Nando, todos fora. Mais adiante, mais acima, alguém disse que o Echeverria também está fora, então se explica. Também Zotti, Echeverria, terceiro cartão Lucas amarelo. Coelho e Zotti suspenso, Echeverria também suspenso, Marquinhos, Altinho, Guedes, Nando, todos fora. Se explica a preocupação do Márcio Fernandes em montar uma equipe competitiva, pelo menos para esse primeiro confronto, ou essa primeira disputa em que ele vai comandar o elenco do ABC. Então ele entra numa, vamos chamar de fria, mas se fosse fácil, né? Diria fria não, diria que é uma fogueira. É uma fogueira, exatamente. Não é frio quente. Não, é quente. Mas o bom do futebol é isso, é o desafio, né? É acreditar, e o torcedor tem que acreditar. E por mais difícil que seja a situação, ganhando, como você disse, já dá aquele ânimo. Nosso amigo Alisson está por aí, Sandro? O Luiz Eduardo Vasconcelos dizendo que com as lesões de Eltinho e Marquinhos, ele acha que Romano deveria ter chance. Também acredito, eu também concordo. O ataque, Julinho Play, o Romano ataque... é um jogador que o torcedor do ABC se agradava, né? Pelo menos se agradava. O ataque é o maior problema do ABC, diz aqui o Julinho Play. Um detalhe também curioso, já que a gente está falando tanto de ataque do ABC, a defesa do Brasil de Pelotas é a mais vazada. Atenção, atacantes do ABC, torcida, a defesa do Brasil de Pelotas é a mais vazada dessa Série B. Eu até anotei aqui, em 16 jogos, sofreu 27 gols. Olha só, 16 jogos, 27 gols, segundo o levantamento que a gente fez aqui. Então, o ABC tem a chance aí, mesmo desfalcado, pegar a defesa menos vazada. Isso a gente falando, jogador de futebol, treinador principalmente, fica revoltado com isso, porque falando é muito fácil, né? Então, o time que já levou 27 gols, evidentemente que eles vêm com garra também para não levar mais, né? Então ninguém pense que os caras vão abrir a perna. O Brasil perdeu 3 dos últimos 5 jogos que disputou nessa Série B, né? É verdade. Enfim, um jogo importante, um jogo que eu particularmente considero crucial. Esse jogo de amanhã eu acho que vai ser a baliza do ABC nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e sobre ele a gente vai tratar, claro, nos nossos canais digitais, facebook.com/Novo Jornal RN, @Novo Jornal RN no YouTube, no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social que você tiver, a gente vai estar lá cobrindo, e o resultado você confere no nosso portal novonoticias.com. Lembrando que a gente também é o único veículo de comunicação do estado que informa placar de jogo através do WhatsApp. Você recebe aí direto no seu celular as principais notícias do dia e também do futebol potiguar. O Diego lembrando aqui que o Romano, se não saiu do ABCM, parece que ele não saiu, mas parece que de fato ele está treinando em separado, né? Eu tenho quase certeza que ele não saiu. Inclusive a gente tirou essa dúvida aqui na semana passada. Mas me parece que ele tem algum problema de relacionamento. Parece que ele foi colocado para treinar. Com a chegada do novo treinador, haja pode aproveitar, né? O Lee Van Cleef dizendo que... Lee Van Cleef tá bacana, né? De velho, Lee Van Cleef tá dizendo aqui que o ABC levou 25 gols também. A gente tá dizendo que o Brasil levou 27. O Lee está dizendo aqui que o ABC levou 25. Foi 24 gols. Ou 24. 24 outra informação interessante aqui, o Libni, dizendo que na vida temos 2 certezas. Uma,
que todos vamos morrer, né? E a outra que vai levar um cartão amarelo. Também. É dos que tem mais. Inclusive ele não joga amanhã porque levou o terceiro, vai desfocar o ABC. A gente já tem ganhador aqui de promoção. Vamos anunciar logo, já extrapolamos aqui, como sempre, o nosso horário regulamentar. A gente, lhe interrompendo pela 1000ª vez, nós tentamos hoje, ao longo de todo o dia, desde a semana passada, trazer alguém, como a gente tem trazido aqui toda semana, alguém do clube, porque e isso aqui também a gente está falando diretamente para o comando da ABC, para os dirigentes, para a assessoria. O programa é feito para o ABC, para mediar, digamos assim, o contato do clube com a torcida, para a torcida conhecer mais o jogador, conhecer a vida do jogador, conhecer de onde ele veio, o que ele faz em Natal. Então é um programa para aproximar o torcedor e o clube dos jogadores. Então o programa está aberto para a diretoria, mesmo nesse momento de dificuldade, e a gente entende, a gente tentou trazer o treinador, tentou trazer algum jogador, mas eles estão concentrados. Geninho já tinha essa rotina, né? Na véspera de jogo, ele não permitia que os jogadores dessem entrevista e tal, para se preservar. E a gente entende, mas a gente reforça que o programa está aberto e que é importante que o clube dialogue também com os torcedores, e esse é um canal para isso. Não é isso, Luan? E segunda-feira a gente traz alguém aqui, mais um convidado. Inclusive, deixem aí nos comentários quem é que vocês querem ver aqui. Interessante. Alguém ligado ao ABC que vocês queriam que a gente uma história bacana, trouxesse. Torcedor, enfim. A gente tem uma lista bem bacana aqui de gente para trazer, só que a gente ficou esperando. A gente acha que esse momento era importante, era fundamental trazer algum jogador, alguém da comissão técnica. A gente tentou trazer também o Márcio Fernandes, só que ele chegou hoje praticamente. Exatamente. E aí não teve nem tempo de treinar direito, fez um treinamento hoje, já participou da entrevista coletiva de apresentação e não foi possível. Mas enfim, vamos tentar nas próximas semanas. E vocês têm uma certeza que a direção do clube, a assessoria e tal, eles veem o programa e os comentários de vocês são públicos, claro que eles podem ver, mas de certa forma, com toda certeza, eles chegam aos ouvidos dos diretores, dos jogadores e jogadores, tal. É verdade. Exatamente. Vamos lá anunciar resultado de promoção, né? Quem vai ganhar, a gente tem 2 ingressos, lembrando. O primeiro ingresso vai sair para Juliana Nascimento, ela compartilhou a nossa live usando o hashtag Hora da Frasqueira e vai conferir esse jogo de amanhã, ABC e Brasil de Pelotas, 19h15 no estádio Frasqueirão. O outro ganhador, o Erislan Lourenço, que sempre participa aqui com a gente, também compartilhou mais de uma vez a live, usou a hashtag Hora da Frasqueira e vai conferir esse jogo de amanhã a convite do Novo, Juliana Nascimento e Erislan Lourenço. Vocês podem vir pegar os ingressos de vocês aqui na sede do Novo amanhã a partir do meio-dia. E a sede do Novo fica aqui na Avenida Hermes da Fonseca, esquina com a Rua Seridó. É literalmente onde o vento faz a curva, aqui no fim da Hermes, onde a Hermes vai fazendo aquela curva, aqui na Praça das Flores, é um prédio de primeiro andar, todo espelhado, bem bonito. Você vem por aqui amanhã, me procura o Carlos Magno, o Norton Rafael, qualquer pessoa da nossa equipe de esportes ou da nossa equipe de mídias sociais, e você vai receber esse ingresso para conferir esse jogo de amanhã, onde creio que 100% da torcida do ABC acredita ou espera numa vitória para que o time mude esse quadro e a gente possa vir aqui semana que vem falar dessa interrupção dessa sequência negativa do ABC na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente hoje mais uma vez, tem sido bem legal fazer esse programa com vocês, para vocês, e reforço o convite, deixa aqui nos comentários quem vocês queriam que a gente trouxesse aqui para o programa. A assessoria do ABC está de olho, está todo mundo acompanhando. A gente vai tentar trazer essa pessoa aqui na segunda-feira que vem. E já fica claro o convite, segunda-feira, 19h, a gente tem um novo encontro marcado aqui na Hora da Frasqueira. Valeu, Carlos Magno. Legal, obrigado. Um abraço para vocês. Legal a interação aqui, muito bacana. E acompanhe a gente aí, continue conectado com a gente, @Novo Jornal RN nas nossas redes sociais. Novonoticias.com é o nosso portal na internet e todos os dias a gente sai com a edição impressa nas ruas. Você pode comprar por apenas R$2 nas bancas ou com algum gazeteiro pelos sinais aí para onde você encontrar. A nossa edição premium, onde a gente traz inclusive todas as notícias e reportagens sobre o futebol potiguar, sobre o ABC, também sobre a América, Globo, que tem feito uma campanha de muito destaque nessa Série D do Brasileirão. E enfim, como eu sei que tem torcedor do América assistindo também, sim, amanhã a gente está aqui com a Hora do Mecão, 19h, falando com sobre o Dão, né? Esse momento do América com o zagueiro Dão, que vai ser o nosso convidado especial desse programa
de amanhã. Valeu, pessoal, uma boa noite para vocês, obrigado pela audiência e a gente se encontra segunda-feira que vem aqui, novamente, 19 horas, na Hora da Frasqueira. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão das multidões.